Pois bem, pessoal, estou chegando aqui ao fim da série de vídeos que eu estou fazendo falando dos álbuns de estreia do Rock Brasil nos anos 80. Vou continuar o ano de 85, que teve uma grande estreia que eu falei no vídeo anterior, que foi do Traje a Rigor, né? E agora é a vez da estreia do RPM. O RPM foi banda de voo curtíssimo, né? Já que após se transformar em um fenômeno, né, a banda entrou em parafuso em um clássico caso em que a soma de sexo, drogas e rock and roll não deu bom, viu? Abordar navios mercantes, invadir. Olha, o RPM era um estranho no ninho no rock nacional. O som deles estava muito influenciado pelo que realmente estava acontecendo no pop rock contemporâneo. Disfarce e faz que nem me viu, não me ouviu te chamar. E esse disco realmente tem músicas muito boas. Já a próxima banda que eu vou citar também foi um fenômeno, mas foi um fenômeno que foi sendo construído aos poucos, né, álbum a álbum, até que essa banda tinha uma legião de fãs. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. A Legião Urbana é a representante maior do rock de Brasília, né, que já existia desde o início da década. Ela estava bastante crua, né, gente? Dá para perceber bastante problemas aí na execução da bateria do Marcelo Bonfá. E o Dado Villa-Lobos, isso é notório, né? Ele não sabia tocar muito guitarra nessa época, né? Você nota que a guitarra do Dado Villa-Lobos só fica pontuando, né? Fazendo algumas notas bastante simples, né? Mas bastante funcional também. E o baixão aí, tocado pelo Renato Russo, inclusive, não foi nem o Renato Rocha, também tá muito bom. A banda tinha realmente como grandes forças motrizes, né, o baixo do Renato Rocha, que realmente é muito bom, e o canto e as letras do Renato Russo. Foi isso que fez toda a diferença para que esse álbum ele fosse bem sucedido, né? E a banda conseguisse se consolidar para aí sim trilhar um caminho, como eu falei para vocês, de grande idolatria, né? Um caminho realmente muito importante na música brasileira. Bom, além dessas bandas, que para mim foram as maiores estreias de 1985, teve também o Ira, os paulistanos do Ira, que nesse ano eles resolveram, como bem diz o título do seu álbum de estreia, ter uma mudança de comportamento, pois os seus membros, até esse ano, eles tinham vários projetos paralelos, estavam cada um em 2 ou 3 bandas de São Paulo, né? Mas aí houve o exemplo do sucesso do Traje a Rigor e eles, né, que eram muito brothers até do Traje a Rigor, resolveram também abraçar um projeto mais sério, né, que no caso foi o Ira. Vamos tocar aqui no Cleobase. Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo. Outra estreia de 1985 que vale a pena aqui citar é a do Cazuza, agora em carreira solo, depois de uma traumática saída do Barão Vermelho. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Olha, foi um baque realmente muito grande para o Barão, né? Que teve que se reerguer, tendo agora como band-líder o Frejá. O trabalho que o Frejá fez junto ao Barão foi realmente incrível. Eu acho que falta até um certo reconhecimento sobre o que o Frejá conseguiu fazer com o Barão Vermelho, reerguendo essa banda depois disso, né? Da saída de um band-líder tão carismático como o Cazuza. E nós não podemos esquecer, né, gente, o drama que o Cazuza viveu após contrair o vírus HIV, numa época que havia muito preconceito, muito desconhecimento com relação à AIDS, e que infelizmente abreviou a sua carreira solo. Por fim, vou falar aqui dos álbuns de estreia do Capital Inicial, outra banda de Brasília que surgia, e também dos Gaúchos, do Engenheiros do Havaí, esses 2 álbuns lançados em 1986. Esse ano, ele é marcado para muito além dessas estreias, tá, gente? Pois também foi o ano em que Legião Urbana, Titãs e Paralamas gravaram discos que são considerados antológicos, né? Já o Capital e o Engenheiros gravaram discos que eu considero bem irregulares, mas com clássicos dos seus repertórios que até hoje são lembrados. Vamos então ouvir aqui os maiores hits desses 2 álbuns. É muito bom esse arranjo, né, gente? Contra todos e contra ninguém, o vento quase sempre nunca tanto diz. Agora, eu nunca entendi a letra dessa música. Pelo menos eu nunca entendi ela
assim ouvindo, sem estar acompanhando por uma letra, porque realmente, cara, não dá pra entender o que o Dinho tá cantando aqui, né? Alguém já passou por isso também? Tenho pedra de sapatos, onde carros estão estacionados. Eu acho inclusive que a letra dessa música é do Renato Russo, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos créditos. Teve a participação do Renato Russo. E eu já vi num podcast, inclusive, que essa música na verdade reflete um momento ali em que eles tiveram que caminhar uma grande distância até uma estação rodoviária, né? Tem toda uma história aí por trás dessa letra aí. Vamos então agora ouvir o hit de Longe Demais das Capitais, do Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Essa música é irresistível como hit, né, gente? Não tem como negar isso, né? Esse início, essas frases iniciais. Tudo passa, talvez você passe por aqui. O refrão também é ótimo, né? É isso, né, pessoal? Um bom rock nos anos 80 tinha que ter um ótimo refrão, e isso foi fundamental aqui para o sucesso dessa música. Bom, gente, 1986 marcou o fim do que eu considero a era de ouro do rock Brasil. Uma nova era de ouro, ou de prata, né, como queiram, começou somente lá em meados dos anos 90, né, com bandas muito boas que surgiram, como o Rapa, Raimundos e o Skank. E com certeza esse novo boom que teve aí nos anos 90 foi muito influenciado pelo início das operações da MTV aqui no Brasil. Mas esse aí é um assunto para um próximo vídeo. Não esqueçam do like, mas principalmente comentem e me contem aí nos comentários quais álbuns vocês mais gostam de todos que eu citei nessa série. E sigam o canal, tá bom? Aquele abraço e até um próximo vídeo.